Fala aí, galera da literatura irreverente. Estamos de volta aqui para debater um pouco sobre a influência da literatura greco-latina na nossa música, na nossa dança e também aqui no nosso teatro brasileiro. Roda a vinheta aí que eu já volto com vocês para mais esta resenha literária. Bem, galera, antes de continuar esse nosso relato, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevessem no canal, deixa o seu like ali, ativa a sinetinha, dá um like, convide os seus amigos para participar do canal, para podermos alavancar o nosso projeto. Reconhecidamente, a literatura greco-latina é o berço da cultura humanística, né? Dela é que advém as tradições da nossa civilização e ela exerce grande influência, não só exerceu na literatura medieval, como também exerce na literatura moderna e, consequentemente, na literatura moderna ocidental, que é a nossa literatura, certo? A literatura grega, ela vem dividida em 3 períodos. Ela começa num período que nós denominamos período arcaico, onde ali se destacavam as lutas pelas conquistas, poesias heróicas, épicas, saindo ainda com a influência do campo, a cultura da terra, poesia telúrica, didática e alguns ensinamentos fundamentais, individuais, entre homem e divindade. Notem que ali ainda estava atrelado na cultura o culto às divindades. Ali nós temos a poesia lírica como o grande destaque. Num segundo momento da antiga literatura grega, nós temos o período ático. Aqui no período ático nós temos o pensamento reflexivo, que trouxe o desenvolvimento do teatro na Grécia Antiga. Nesse período nós temos o amadurecimento do espírito grego, a fundamentação da civilização ocidental, e aí nós temos a comédia como gênero. Veja como isso aqui vai influenciar na nossa cultura, inclusive nos dias de hoje. Essa comédia era voltada para a crítica social e o pensamento reflexivo, ele passava a diferença entre o ser humano, o indivíduo e a divindade. Esse pensamento reflexivo, ele passava da preocupação cosmológica que é a divindade, para a preocupação antropológica, que é o ser humano. Portanto, aí no período ático nós temos também a arte dramática, o surgimento da arte dramática no século V a.C. Então nós estamos falando de 2.500 anos de literatura, minha galera. Aqui, então, nós destacamos, veja como é influenciado até o dia de hoje, o conto do bode, que é seguido pela comédia representada por versos satíricos e carnavalescos. Nós vamos falar da nossa própria festa do bode, do nosso carnaval aqui também, com destaques para Ésquilo, Sófocles, Eurípides nas tragédias e Aristófanes na comédia. No último desses 3 períodos, galera, que é denominado período alexandrino, tem muito a ver com os dias de hoje também, porque aqui nós vamos dar destaque ao espírito de reflexão e observação e pesquisa, e aqui se sobrepõe então a criação artística. O que acontece nesse período? Nós temos o surgimento dos poetas, dos artistas, dos cientistas e dos grandes mestres, notadamente financiados pelo rei. E é por isso que, com essa facilidade toda, nós temos uma vasta produção literária. E aí foi aí que surgiu, então, a ficção em prosa, que agora é conhecida como romance. E se antes os movimentos eram nitidamente coletivistas, agora se destaca o individualismo. Por quê? Porque cada um trabalha para si e o rei financiando todo mundo, né? E também esse tipo de literatura e esse tipo de entretenimento é considerado um passatempo servindo de fuga para a realidade. E agora vamos então do século V a.C. para os dias de hoje, afirmando que a cultura luso-brasileira, ela historicamente ignorou a tragédia como
gênero e as tradições orais e musicais brasileiras fornecem componentes ideais para uma investigação, digamos, crítica e criativa dos problemas e das potencialidades dessa forma de arte antiga. Veja bem, a poesia popular, executada, declamada e dançada ainda está viva no interior do Brasil. No sertão, por exemplo, no semiárido do Nordeste brasileiro, existe uma poesia cantada, a exemplo dos repentistas, que era coisa da literatura e da poesia grega antiga. Os festivais em torno das tradições do gado locais, como Bumba Meu Boi, por exemplo, combinam procissões corais muito semelhantes aos rituais da Grécia Antiga, com danças carnavalescas que sobreviveram também aos ritos medievais das danças de corridas com cavalos de madeira, muito parecido com o nosso Bumba Meu Boi de hoje em dia. Na Grécia Antiga, o boi era um animal sagrado, onde muitas vezes era sacrificado às divindades, certo? Aqui nós temos um destaque para um vocábulo que é o hecatombe, que era o sacrifício de 100 bois, certo? Apolo tinha seus bois, os quais foram roubados por Hermes. Este, para ser perdoado pelo seu roubo pecaminoso, precisou dar a Apolo a lira que havia criado e que era confeccionada de pele e nervos de boi estendidos na carapaça de uma tartaruga. Veja como o folclore grego também influencia no nosso folclore nos dias de hoje. Para o professor Salvatore D'Onofrio, os duelos verbais das trovas e pelejas ainda são praticados como um vívido combate opondo dois poetas, como eu já mencionei no caso dos repentistas, exatamente como os poetas gregos ou como os menestréis medievais. Para finalizar, o nosso carnaval, ainda nos dias de hoje, não só o que reina no Nordeste brasileiro, mas em todo o Brasil, em Olinda, em Pernambuco, em inúmeras outras cidades do nosso país, nós temos o grande corpo de pessoas dançando e cantando juntas, fazendo uma experiência viva com o corpo de baile e do estado de consciência peculiar, para o qual nos transporta para o lirismo e da dança do coro grego. Então nós temos aqui no nosso carnaval, na festa da carne também, essa influência da literatura, da dança e do teatro grego latino. Na verdade, o desinteresse brasileiro em tragédias abriu uma lacuna produtiva para uma reflexão sensível sobre as pelejas de canto e dança. Vamos falar aqui de um grande dramaturgo brasileiro que é o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, na peça Senhora dos Afogados, ele apresenta a história da família Dumont. Na família Dumont corre um sangue de desejo e repressão. O pai é acusado de assassinato, a mãe sofre com a falta de amor e a filha quer ser a única mulher da família. Nessa peça, Senhora dos Afogados, o Nelson Rodrigues se inspirou no mito de Electra, que foi levada ao palco da cidade grega por 3 dos maiores tragediógrafos do século V a.C., que foi quem eu mencionei anteriormente, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E essa peça do Nelson Rodrigues também dialoga com a peça do Eugene O'Neill, que é o Morning Becomes Electra. Ambos revelam a permanência dos temas da Grécia Antiga no teatro moderno. Bem, galera, esse é um breve relato do que seria a influência da cultura greco-latina na dança, na arte, no folclore dos dias de hoje e no teatro. Para que vocês possam ter uma ideia, a gama de pesquisa é impressionante na internet, tudo ali no Google vocês podem encontrar. Aqui foi só para atiçar a vontade de vocês conhecerem um pouquinho mais.